vamos falar um pouco dessa questão da segurança. Eu sou de um tempo, e não é tão distante assim, mas que se resolvia as coisas na escola com o pé do vidro, né? Um empurrão, aí chegava a turma do deixa disso. E hoje em dia, me parece que as coisas mudaram demais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que está essa questão da violência nas escolas, pela sua experiência aí como seccional? Olha, Marcos, eu penso que de uma certa forma, durante muito tempo, até em virtude de intervenção militar, militarismo, a escola, a universidade e a escola de uma maneira geral era uma área onde a polícia não entrava. As coisas eram resolvidas internamente, seja com um empurrão entre os alunos, seja com uma discussão ou seja com uma punição administrativa lá. Mas isso tomou um volume e cresceu de uma certa forma em que ninguém consegue dar conta disso sozinho. Então, assim, é um esforço hoje da sociedade de uma forma geral. Eu falo que segurança, prevenção, não é um trabalho só de polícia, é um trabalho da sociedade, da comunidade, das escolas, das famílias, dos pais, né? O controle tem que ser contínuo e constante, né? Posso dizer para você assim, isso cresceu de uma forma desenfreada, essa violência e assim o nome massacre em escolas. Acho que americano, né? Americano, isso foi as primeiras notícias que a gente tem que aconteceram foram nos Estados Unidos. Isso disseminou de uma certa forma para o mundo. E recentemente no Brasil, primeiro com aquela professora que foi agredida numa escola em São Paulo, depois com o massacre na creche, morte de várias crianças, né? Uma coisa abominável numa creche em Santa Catarina. Isso tomou um volume em que todo mundo se sentia no direito, todo aluno se sentia no direito, vamos dizer assim, de zoar, de fazer uma brincadeira e dizer que ia fazer um massacre. Então, assim, redes sociais ensinam como se criar uma página falsa. E aí nós vamos voltar naquela questão de ter um controle das mídias sociais, das redes sociais, que tem que existir. Então, assim, isso é feito, ele divulga e rapidamente isso corre, aí tira a página do ar e deixa a coisa para ver o que vai acontecer. Muitos, acredito eu que, não querendo que tivesse aula naquele dia, né? Nós vamos pensar sempre que foi assim, as duas maiores ocasiões agora foram em vésperas de feriados, né? Que caíam em sextas-feiras e o jovem já não queria ir na escola 2, 3 dias antes. Já, né? Adiantou o expediente. Já adiantava o expediente. Mas o que eu deixo sempre claro é assim, mesmo em redes sociais, não tem um controle, mas deixa rastros. Tanto que a polícia investiga e descobre quem fez. Ainda que se criou falso, com nome falso, com dados falsos, nós conseguimos chegar. Em Marília nós identificamos todos esse tipo de divulgação em rede social, de massacre em escola, de atentado, de morte de alunos e tal. Todos nós identificamos e chegamos. E todos eles, eu falo assim que a gente faz sempre, lógico, uma avaliação de caso individualizado. Mas em nenhum deles nós sentimos potencial para que realmente aquilo, ainda bem, né? Para que aquilo viesse a acontecer efetivamente. E quando eu digo dano potencial, risco potencial, eu falo assim, do que nós encontramos na casa, na família, sem armas, sem acesso a armas, sem instrumento de pudesse machucar os outros. Então eu falo assim, nenhum deles, ainda bem, nós identificamos todos e nenhum deles com esse potencial de fazer. Mas o pânico que se criou, sem dúvida nenhuma, foi muito grande. Aliás, eu quero aproveitar aqui de público e parabenizar a Polícia Civil pelo trabalho, porque assim, eu me lembro dessa primeira ameaça nessa escola particular que se teve ali, dizendo que haveria um ataque ali no dia à noite, que ela foi postada no final da tarde para a noite, acho que foi isso, né? Meu filho mostrou, olha aqui, olha o pai, o que está acontecendo, estão prometendo fazer um massacre lá na escola tal. E aí eu falei assim, o cara postou isso? Falou assim, postou, tá aqui, ó, tá todo mundo compartilhando e tal. Eu falei, não, a polícia vai identificar e vai pegar. E ele ainda falou assim, você acha que vai atrás disso? Eu falei, vai. E no dia seguinte, vocês já tinham identificado e já... Quer dizer, trabalharam muito rápido, né, doutor? Essa página aí que publicou isso aí ficou no ar, assim, talvez se tanto uma hora. Numa quarta-feira à noite. Na quinta-feira a gente já tinha identificado, já tinha feito uma representação no juiz, no fórum,
para que a gente entrasse na casa e buscasse outras provas. Na quinta-feira mesmo à noite, nós tivemos o resultado disso, foi expedida essa ordem judicial, e na sexta-feira, que era o feriado, a gente foi de manhã, 6 horas da manhã, já catamos dois adolescentes, vamos dizer assim, né, legalmente considerados, de 12 anos de idade, que tinham criado Foi na Sexta-feira Santa, né? Foi Sexta-feira Santa. E esse resultado positivo de vocês foi divulgado porque isso inibe, de certa forma, outros jovens saber que vão ser localizados e com essa rapidez. Importante. Eu divulguei ainda na sexta-feira, isso, Ai, lógico, preservando o nome, que são adolescentes, mas eu divulguei esse trabalho nosso na sexta-feira, mas ainda assim, outra página criada, identificamos, na segunda fizemos outra ação, na terça outra ação. É uma pena que também não repercute na mesma velocidade do que o contrário, né? Do que essa ameaça, né? Exatamente. Essa repercute mais rápido, né? Exatamente. A má notícia chega primeiro. Sempre chega primeiro. Infelizmente, mas foi muito bom a gente perceber, né, essa disposição da polícia, e acho que não só da polícia, da própria justiça também, porque tem que estar todo mundo muito alinhado, né, doutor? Porque se burocratizar não trabalha, né? Essa quinta-feira, onde foi expedida essa ordem, para você ter uma ideia, também era recesso no fórum. Pois é. Não havia expediente, só o plantão judiciário. Eu liguei e falei pessoalmente com o promotor, liguei e falei pessoalmente com o juiz, não pode me mandar sistema, né, eletrônico, expediu, já me devolveu isso, e nisso, assim, as redes sociais, os aplicativos de mensagens, da mesma forma como rapidamente se repercute, rapidamente eu recebi a resposta, né? Então isso já estava na mão na noite da quinta-feira. Quer dizer, não dá para a gente endemonizar a rede social também, né? Os meios de aplicativos. É aquilo que a gente estava comentando. Saber usar, né? Saber usar e ter um controle, tem que ter um controle disso, né? E o controle que a gente fala não é controle de não dar voz, não deixar que alguém fale ou não comente determinado assunto, mas exatamente, olha, foi criada uma página com o nome, vamos dar um exemplo, né? Demônio 2359CW, poxa, é uma página criada exclusivamente para algum tipo de coisa errada. Ninguém vai escrever. E a rede social tem que inibir esse tipo de coisa. Sem dúvida. Né? Tá no Congresso agora, né? A análise e a votação de uma proposta, né? Dos controles. Dos controles, de como que seria, porque é uma linha muito sutil entre você não ter um controle da liberdade, mas também ter a responsabilidade das suas ações de acordo com o mundo real. Sim. Porque senão fica muito complexo, né? Você pode tudo no virtual e você destrói pessoas, famílias, cidades, né? Eu costumo falar que até hoje ainda muita gente, os jovens, talvez ainda em formação, às vezes eles pensam, por exemplo, que a rede social ele está escrevendo numa agenda, né? Num diário. Sim. Ele está escrevendo para ele, não, ele está escrevendo para o mundo, Para o mundo, né? Para o mundo todo. Se quiser escrever num diário, escrever num caderno, até no muro da casa. É bem mais tranquilo do que você escrever na rede social. A rede social você abre realmente. Aliás, esse é o pensamento que eu tenho, né? Que, infelizmente, com o advento da internet, nós jogamos luz e demos visibilidade a quem não tem estrutura para estar na luz e na visibilidade, né? Você sabe, fazer um gancho com isso, né? No movimento anti-vacinas, as mães nos Estados Unidos vão a público com cartazes, o filho é meu e eu educo como quero, eu faço como quero. E aí vem a lei dizendo, não é bem assim, né? O seu filho mora numa sociedade e tem que seguir as regras da sociedade. Se ele não está vacinado de sarampo, pega sarampo e vai para a escola, ele vai transmitir para tantas outras pessoas, como a gente estava tendo no Brasil. O retorno do sarampo por queda da vacinação, risco de pólio por queda da vacinação. E daí, eu até fiz uma apresentação sobre isso, eu coloco, olha, existe a lei da criança e do adolescente. Eu não posso educar o meu filho como eu quero, eu não posso espancá-lo para... eu gosto, eu quero que seja assim, ele vai apanhar todo dia para aprender. Não, eu sou mãe, mas tem que seguir todo o estatuto. Os limites. Assim, vacina e assim as redes sociais. Então, essas mães que defendem os filhos, eu faço o que quero, eles são meus, aí dão
as redes sociais na mão das crianças que ainda não têm maturidade. Porque uma coisa, eu penso assim, uma coisa é a internet, que é uma coisa fantástica e vai é ilimitada, Sim. né? Só que é uma realidade que a gente vai ter que criar algumas normas para que a gente consiga viver em sociedade, né? Então, eu vejo que nas redes sociais que foram criadas é que está tendo muita abertura, porque e os pais que têm que estar ali cuidando e a dificuldade da mãe. Ah, mas todo mundo tem seu Instagram, todo mundo tem. Mas você tem 9 anos. Aí como é que faz? Todo mundo tem, eu não tenho. A comparação muito fácil. Comparação muito fácil. Então, eu penso que as mães, porque graças a Deus eu estou quase na idade de vó já, né? Se Deus quiser. Mas as mães atuais estão enfrentando uma barra muito pesada. Porque é importante o filho ter domínio dessa ferramenta. Porque ela vai viver com ela. Sim. Né? Não tem como escapar. E ela traz muitos benefícios. Porém, tem que ter uma maturidade. Alguns dias entramos numa discussão entre amigos lá sobre até onde o pai e a mãe pode olhar o que o filho está usando na rede social. É fantástico. Né? Falou assim, mas você está tirando a privacidade dele. Não, mas aí entramos naquela história. Mas espera aí, ele tem 12, 13, 14 anos. Ele tem privacidade, tem que ser respeitado a privacidade, mas ele tem que ter controle. E aí, curtiu esse corte? O MN Entrevista acontece no CW15 Cowork, um espaço incrível, bem no centro de Marília, na 15 de novembro, 747. Para você que é advogado, psicólogo, nutricionista, um profissional liberal, quer um espaço adequado para atender os seus clientes, venha conhecer. É um espaço muito legal e vale a pena você conhecer. Bom, com a gente também na parte técnica está a RAF Produtora e eu quero te convidar para seguir a RAF Produtora nas redes sociais. A RAF Produtora é soluções audiovisuais para você.